Uau! Que emoção estar aqui hoje com vocês. Me preparei para isso. É um sonho realizado. Obrigada, João. Obrigada, Fapam, por essa oportunidade. E é no palco da vida que nos moldamos dia após dia, para que quando as oportunidades chegam, estejamos preparadas para elas. E é isso que a gente vem fazendo o tempo todo. Vivências. Vivências é você ter a experiência de se colocar à disposição da vida para viver tudo aquilo que ela vai nos trazer de sensações e aprendizados que transformam a nossa vida. E são trabalhos assim que eu faço, que eu gosto de fazer e mostrar para que as pessoas vivenciem e trabalhem as suas competências e habilidades. Essa adrenalina, essa emoção que a gente tem ao participar de jogos, ao de viver momentos que nos colocam à prova. Vocês se lembram de quando algum jogo de futebol, de uma queimada, que às vezes na rua da nossa casa a gente arrancava a tampa do dedo, machucava, mas depois você estava lá e fazia de novo. Arrumava o dedo, mas estava lá fazendo de novo. Porque você gostava daquilo. Porque aquilo te motiva. Aquilo te leva para frente. Aquilo te faz se sentir a pessoa mais importante do mundo. Que é você estar ali na luta e tentar realizar os sonhos que tanto falamos aqui nesse momento, para a gente poder estar na vida e vivenciá-los. E na nossa vida profissional, será que nós podemos colocar essas vivências para que nós alcancemos o sucesso? Muito prazer, eu sou Ana Paula Couto, sou filha do Galba Couto, da Angélica, tenho 3 irmãs lindas, maravilhosas, e somos uma família incrível, uma família de união e sempre juntas aí no esporte, que foi o que moldou a minha vida e que me transformou hoje na mulher que eu sou. Sou motociclista. Junto com meu marido, vivemos grandes aventuras. E nessa foto aqui, ela representa uma vivência que eu tive e que o meu marido me proporcionou ter, porque ele me convidou para ir junto com ele, que era um sonho que ele tinha de fazer um caminho que ele denominou Caminho da Divina Misericórdia. 660 quilômetros de moto em estradas de terra. Posso falar para vocês, vocês sabem o que é forjar uma pessoa? Forjar, a palavra significa quando você coloca um aço no fogo e depois você vai lá, bate, esmerila, e aí você faz um objeto, uma arma, qualquer coisa, uma escultura. E eu fui forjada nessa peregrinação, durante esse momento na minha fé, no medo de vencer o medo, porque tudo que eu vivi nessa peregrinação, que foi de Pará de Minas até Aparecida do Norte, me fez estar pronta para viver o que eu vivi no ano passado, que foi na campanha e estar, hoje onde estou. Esse momento me forjou, porque nos primeiros quilômetros eu caí 2 vezes de moto, com o joelho doendo
E cheguei lá, vencendo todos os medos, as inseguranças. E foi um aprendizado incrível, uma emoção incrível viver esse momento. Eu sou palestrante também. Gosto de ensinar as pessoas e compartilhar tudo aquilo que eu aprendo, que eu vivencio. E, há 10 anos e meio, eu fundei o Mulheres em Sinergia. E foi aqui, dentro do Mulheres em Sinergia, que é um projeto que eu incentivo as mulheres a lidar no ambiente de negócios, para a gente trabalhar capacitação, inspiração e conectar com outras mulheres, fazer networking. Foi aí que eu criei essa metodologia. Metodologia de trazer vida ao aprendizado, de fazer com que elas experimentem as sensações, os sentimentos de estar na vida, mas usar esses sentimentos para trabalhar competências e habilidades. E eu aprendi tudo isso no esporte. Eu vivenciei o esporte. Meu pai, jogador de futebol, minha mãe, jogadora de vôlei, e eu fui, junto com eles, nesse meio do esporte, me trabalhando, uma vez que eu também, lógico, segui os passos da minha mãe, comecei como jogadora de vôlei. E o esporte, gente, ele nos educa. O esporte, ele trabalha várias competências em nós. Trabalhar a competitividade de forma correta, respeitando o seu adversário. Trabalha liderança, trabalha superação de obstáculos, trabalha a timidez, que muitas vezes atrapalha a gente, porque a gente não sabe as oportunidades que nós vamos ter amanhã. Estejam preparadas para elas. Então, desde pequenininha aí com meu pai, nos campos, ajudando nas corridas. Eu sou essa pequititinha aqui, ó, já dando água para os corredores, ajudando na organização. Tinha 3 anos de idade. Minha irmã tinha 1 ano e meio, e a gente, nesse ambiente de colaboração, de cooperação, de trabalhar em família, juntos, por um propósito. E aí, deixa eu voltar um pouquinho aqui, que esses são momentos que a gente viveu no Mulheres em Sinergia. As meninas estão aqui. E são experiências que eu trouxe para elas, porque a gente ficava sempre dentro do ambiente, sentado aqui como estamos, ouvindo, vendo conteúdos da teoria, ouvindo inspirações. Mas na minha cabeça, eu ficava assim, ok, a gente está ouvindo, a gente está vendo histórias, mas quando se fala em realizar sonhos, quando se fala de eu ser uma pessoa mais forte, quando se me fala que eu preciso ter foco, como que eu vivencio isso? Como que é fazer isso na prática? Aquilo ficava na minha cabeça. Como que eu vou fazer, como que eu vou passar para elas a realidade? E foi aí que eu voltei no esporte, foi aí que eu voltei nas minhas vivências, foi aí que eu vi, Ana Paula, como que você melhorou isso em você? E aí eu criei uma metodologia. E eu fiz a primeira gincana. Por que a gincana? Primeira gincana Mulheres em Sinergia. Porque na gincana a gente ia trabalhar uma série de habilidades, trabalhar uma série de competências. E foi incrível, porque foram muitas situações que aconteceram aqui com as meninas, que depois, na hora que a gente sentou para conversar, a gente viu que tudo trouxe um conhecimento, trouxe um entendimento do que aquilo que a gente via dentro da sala de aula. Até teve uma das nossas participantes que estava na brincadeira da colher, botava o limão na colher e
e seguia, né? E cada hora era uma. Ali, qual que era a competência que a gente estava trabalhando ali? Foco, equilíbrio, controle emocional. E aí uma das líderes do time, que estava quase ganhando, faltava poucos metros, ela perdeu o foco. Ela olhou para o lado. Né, Ana? Ela olhou para o lado. E aí ela deixou o limão cair. E ela teve que voltar tudo para trás. Aquilo ficou mordido no coração dela. Mas ela aprendeu que quando você está na vida, quando você tem um objetivo, quando você tem um propósito, você tem que estar extremamente focada aonde você quer chegar. Não olhe para o lado. Trabalhe. Vá em frente. Siga. Se direcione. Não perca o foco. E ela perdeu, porque perdeu o foco. Uma outra participante me disse que na gincana ela deu um start na vida dela. E então ela teve que mudar. Mudou o emprego, mudou o estilo dela, mudou tudo. Por quê? O time dela ficou em último lugar. Então não quer dizer que quando a gente perde tudo. A gente aprende. Então o jogo, proporcionar essas vivências, nos traz aprendizado. Então é tudo isso, ó, que eu falei, trabalho em equipe, resolução, a gincana faz, os jogos nos fazem trabalhar várias competências. E aqui é uma outra vivência que a gente teve, que foi através dessa menina de azul. O sonho dela era ser modelo. Ela falou comigo. E eu, gente, eu não posso ver alguém falar que tem um sonho, que eu quero realizar o sonho das pessoas. Está dentro de mim. Eu gosto de proporcionar isso. E desse sonho que ela me falou e pegou no meu coração, eu disse, tantas outras empreendedoras que aqui estão no meio da moda. Trabalham com salão de beleza, sapatos, acessórios. Por que eu não junto todo mundo e faço um desfile? E aí nós conseguimos fazer quatro equipes. Cada uma montou a sua equipe e fez o seu desfile. Realizei o sonho da Mariane, de outras mulheres que tinham o sonho de serem modelos. E também, para minha surpresa, lembra da gente trabalhar habilidades e competências, para que quando a gente tiver a oportunidade, a gente possa vivê-las. A Ana, que está com a Mariane ali, ó, ela tem uma loja ela faz vestidos de noiva, e ela fez um desfile em Divinópolis com os vestidos dela. Por quê? Porque no Mulheres em Sinergia ela aprendeu como fazer. Ela tirou o medo, teve coragem e foi lá e enfrentou, porque ela já sabia como fazer. Porque ela aprendeu. E isso, gente, não tem nada que pague. Nada que pague. E o meu coração bate por isso. Outra vivência que a gente sempre teve é a caminhada empreendedora, a caminhada mentorada. Duas coisas que eu queria trabalhar nesse momento aqui. É a prática de esportes, que é muito importante para a nossa saúde. A questão do aprendizado, que a gente aprender ao ar livre, caminhando, fazendo atividades, a gente aprende mais. E elas se sentirem mais acolhidas, mais próximas, e cada uma tinha uma mentora, que podia tirar suas dúvidas, falar de suas dores, e foi maravilhoso, foi uma experiência incrível também. E o final, o kart. Gente, eu sou apaixonada com kart. Eu gosto de kart, e por que eu gosto de kart? Porque da primeira vez que eu participei de um kart, eu fiquei no último lugar, levando várias voltas de todo mundo, eu não dava conta de andar no carrinho. Não é, Mauri? Pois é. Aquilo ficou no meu coração.
Eu sempre gostei de Fórmula 1 por causa do Ayrton Senna, enfim, sempre gostei de velocidade, de aventura. E depois a vida foi me dando oportunidades de treinar. Mas além do treinar a habilidade de estar com kart, eu treinei várias outras habilidades em mim. A competição, a coragem, o arriscar, o não ter medo, o de provar para mim mesma que eu dava conta de melhorar, até chegar um dia que eu cheguei na frente dos meninos. A gente foi numa corrida, eu cheguei em primeiro, meu marido ficou em segundo e ele tentou me alcançar e não conseguiu. Então, gente, essa é ter persistência, você acreditar no que você pode. E eu quis levar isso para elas. Eu quis proporcionar esses momentos para elas, porque nós somos seres que aprendemos a teoria, mas a gente precisa viver na prática para lidar com os sentimentos, porque quando você está ali na frente do seu negócio, quando você está ali na frente de uma oportunidade, vem todos esses sentimentos à tona. E aí, como é que eu vou lidar com isso? Eu vi como estava escrito, mas como eu vivencio isso? Como eu me acalmo? Como eu chego aqui em cima desse palco e consigo falar tudo o que as pessoas precisam ouvir? É treino, vivência. E foi muito bom ver esse sorriso nos rostos. Isso aí é o que me move. Isso aí é o que me faz me sentir a pessoa que eu sou, que eu desejo ser e que eu quero continuar sendo, porque com todas essas experiências que eu estou ali colaborando para que as pessoas tenham, eu tenho mais ainda. Eu aprendo mais ainda. Então, tudo é uma soma. E é através desses treinamentos, da união de todos, um ajudando o outro, um colaborando com o outro, um incentivando o outro, é que a gente consegue ir além. Essa dinâmica que eu participei, tinha uma pessoa que não apareceu, ela ficava assim, vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho, que você consegue. E eu ia colocar a bolinha num prato, e por eu escutar ela falar, vai mais um pouquinho, eu consegui colocar no pratinho mais à frente. Tenham pessoas do seu lado que te incentivem. Então, eu quero deixar uma frase para vocês. A vida é uma grande aventura, e a cada experiência é uma oportunidade para crescer e se desenvolver. Se desenvolvam, cresçam e prosperem. Muito obrigada.